Olá, boa tarde a todos. Eu chamo-me Lourdes Martins, sou professora de espanhol e também sou formadora de formadores. Estou aqui hoje para partilhar convosco a criação de mapas interativos com duas ferramentas, o Google Maps e o Google Tour Builder. Devo dizer-vos desde já que sou uma entusiasta das tecnologias e da sua integração simbiótica na prática letiva. Vou então dar início à minha apresentação. Vou começar pela ferramenta Google Maps. Temos aqui então a grande utilidade desta ferramenta, que é criar mapas interativos com pontos georreferenciados a que podemos agregar a mais variado tipo de informação. Podemos incluir textos, imagens, vídeos, hiperligações e mais interessante ainda do que isto é que podemos fazer isto de uma forma colaborativa, integrando vários alunos de diferentes turmas em simultâneo no mesmo trabalho. Okay? Deixei-vos aqui o link de acesso para que possam depois experimentar. A título de exemplo, vou mostrar-vos um mapa que chamamos Ver Braga por um canudo telescópico. Este mapa foi usado para apresentar a cidade de Braga quando nos integramos num projeto de e-twinning chamado Espanhol en Acción. Envolveu 20 escolas e este mapa permitiu o quê? Georreferenciar pontos de Braga. Inicialmente os alunos escolheram aleatoriamente os pontos que queriam trabalhar, depois fomos separando os pontos por áreas temáticas a fim de agrupar melhor as informações do mapa. Envolveu turmas do ensino profissional, de 10º, e turmas também do ensino regular, 11º e 12º ano. Assim, como vos disse, começamos por organizar em pontos em grupos, fizemos uma seleção de pontos associados ao barroco, aos espaços culturais, diversão, ao gótico, enfim, a diversos pontos. Aqui estão alguns a título de exemplo. Para vocês terem uma noção mais concreta, fiz aqui um print screen de uma imagem deste mapa, em que aqui vemos em cima o título e também podemos ver o número de visitantes que ele tem. Ele continua em aberto, portanto os alunos continuam a trabalhar neste mapa voluntariamente, uma vez que o ano letivo já foi encerrado, e isto também revela o interesse de que se reveste uma iniciativa destas, porque mesmo sem ser para, enfim, para trabalhar em questões de aula, os alunos continuam motivados e a inserir informações. Também queria mostrar-vos que é possível introduzir imagem, como é o caso aqui do Bom Jesus do Monte, Património Mundial. Quem não for de Braga convido a visitar. E podemos agregar esta imagem, podem reparar aqui em baixo, podemos incluir aqui texto e podemos editar totalmente estas informações. Outro exemplo, que aqui vos mostro por um print screen, temos aqui a Torre de Homenagem, associada então ao monumento medieval da cidade, e que também podemos agregar não só a imagem, como também um vídeo, neste caso 360 graus, para se poder visualizar no exterior e no interior. Aqui em baixo podem ver que temos diversos botões, que vou já de seguida mostrar-vos como é que funcionam a título de exemplo. Okay? Vou aqui sair para vocês verem mesmo o mapa. Então, o que é que podem ver aqui? Primeiro, vou aqui ampliar esta parte para verem na totalidade o mapa. A nível do título, podem editar o título. Neste caso aqui eu coloquei uma descrição e com o avançar enfim, da preparação do mapa, fomos aqui acrescentando as diversas áreas temáticas. Para editar um ponto, vocês podem clicar diretamente nele, reparem aqui, e ao clicar aqui em baixo, estes botões, não sei se conseguem ver, aqui posso editar o estilo do mapa, posso editar também aqui o texto. Neste caso, reparem, é a Rua da Violinha, é uma das ruas mais estreitas da nossa cidade, que os alunos descobriram e que decidiram incluir. Neste caso, a legendagem está em espanhol, mas este mapa foi feito em diversos idiomas, nomeadamente no inglês, no português, no espanhol, no francês e em língua gestual. Portanto, reparem a facilidade, eu posso selecionar o texto, posso remover o texto, posso editá-lo totalmente, até posso remover o ponto, introduzir outro, neste caso vou guardar, porque este ponto está terminado. Nesta zona aqui lateral podem ver todos os pontos enumerados. Os alunos acharam bem, e é uma ideia interessante que partilho convosco, enumeraram os pontos e colocaram diversas cores dependendo da categoria. Por exemplo, aqui B1 significa que este é um monumento barroco, mas também há uma zona ao lateral à sé que é anterior ao barroco. Portanto, os alunos foram selecionando. Aqui também é interessante ver como eles categorizaram as coisas. Por exemplo, temos uma zona contígua destes monumentos em que há uma praça e, enfim, associada à visita de um percurso turístico. Os alunos descobriram e incluíram, portanto, livremente eles tinham a possibilidade, eles estavam todos como editores e por isso eles conseguiam aceder a todo o mapa, inclusivamente
fazer propostas, e por isso é que o mapa foi avançando de uma forma muito gradual, e por isso é que nós temos assim tantas intervenções, por eles serem livres de poderem introduzir as suas sugestões. Também têm a possibilidade, se repararem aqui na lateral, tem aqui o símbolo de mais e menos, que podem ampliar, maximizar ou minimizar todos os pontos que vos interesse. Okay? Querendo associar um novo ponto, têm aqui a possibilidade, aqui em cima, onde diz adicionar marcador, e ao adicionarem um marcador, abre-vos esta caixa, uma caixa idêntica a esta, onde podem então editar o título, introduzir uma imagem ou várias imagens, introduzir um vídeo ou vários vídeos, introduzir uma hiperligação ou várias, conforme seja o vosso interesse. Também podemos partilhar o mapa, vou aqui mostrar-vos como é que se faz a partilha. Podemos partilhar de diversos modos. Podemos partilhar por e-mail com as pessoas interessadas, neste caso com a listagem de alunos, ou podemos aqui, olhem para esta opção, obter um link, e qualquer pessoa que tenha este link, podem aqui copiar link, qualquer pessoa que tenha este link pode editar o mapa. Naturalmente, isto pode ter um constrangimento. Imaginem que vocês partilham um link e depois, indevidamente, alguém entra e utiliza. Enfim, têm que saber exatamente com quem querem partilhar. No caso, envolvendo os alunos, não tivemos qualquer tipo de problema. Pelo contrário, o mapa foi inicialmente criado para treino da expressão escrita em espanhol e, a verdade, ele foi tomando umas dimensões de tal forma que resultou num trabalho bastante completo a nível de categorias e também a nível de informação introduzida. Portanto, basicamente aqui vocês podem ver como é que se utiliza este mapa. Temos então o título, as categorias, temos também a informação dos pontos que podemos então visitar de acordo com a seleção dos alunos e podemos ver que tudo isto dá para modificar. No caso, se vocês quiserem também podem modificar aqui o ponto em si, portanto o marcador do ponto, temos aqui diversas cores, podemos modificar e podemos associar um ícone. Reparem aqui a quantidade imensa de ícones. Por exemplo, nas igrejas colocaram aqui um crucifixo, nas igrejas católicas, no caso de espaços de montanha, espaços exteriores, colocaram este símbolo de montanha, e têm aqui uma diversidade muito vasta que podem também vocês próprios selecionar. Okay? Basicamente, este tipo de mapa pode, enfim, congregar trabalho de alunos de diversas turmas, inclusivamente podem, no caso, podem introduzir alunos de outras turmas que possam, por exemplo, fazer a ilustração. No nosso caso, na escola, temos a componente de artes visuais e os alunos de espanhol fizeram a seleção e os textos, os alunos de inglês fizeram a tradução para inglês, os alunos de francês para francês e os alunos de artes puderam ilustrar os mapas. Portanto, acabamos aqui por fazer um trabalho colaborativo e por isso que vos recomendo. Depois, a outra ferramenta que vos quero aqui mostrar, aqui está, o Tour Builder. O Tour Builder é também uma ferramenta para criar mapas interativos, com uma vantagem de poder criar um percurso entre eles, um percurso interativo. Também dá para inserir texto, imagem, vídeos, hiperligações e também permite então fazer a georreferenciação e trabalhar de forma colaborativa. Para vos mostrar, antes de mostrar em tridimensional, vou-vos mostrar aqui um exemplo que fizemos neste ano letivo. Neste caso, englobou, fizemos uma seleção mais, enfim, funilamos o nosso cenário para 14 obras de referência, neste caso associadas à obra de André Soares, o mestre André Soares. Este mapa esteve associado também ao projeto Link até os Outros, um projeto de cidadania desenvolvido na nossa escola, em 5 idiomas, espanhol, inglês, francês, português e língua gestual portuguesa. Inicialmente este projeto começou por ser aplicado com alunos surdos, um grupo muito reduzido, e como todas as instruções deste mapa foram dadas de forma muito detalhada, porque estávamos na altura a trabalhar já à distância e por isso os alunos precisavam de ter uma sequência de instruções muito clara para que pudessem executá-la no imediato e gradualmente fomos envolvendo outros alunos que se interessaram e isto depois resultou num trabalho que no total englobou 11 turmas de 2 escolas, desde o 8º ano até o 12º, incluindo então, como vos disse, alunos surdos, mas também alunos ouvintes, e também para isso solicitamos aqui uma parceria com a intérprete de língua gestual portuguesa. Este mapa tem aqui esta vista geral, isto também é um print screen deste mapa. Vocês podem ver aqui no lado esquerdo que temos a listagem dos pontos.
Depois temos toda a possibilidade de editar dentro destas caixas, enfim, é extremamente intuitivo usar este programa, e temos na lateral, aqui no lado direito, temos o percurso entre os pontos. Outro exemplo, devo dizer-vos que este ponto, o Convento dos Congregados, foi o primeiro ponto escolhido, porque é possível que executemos mesmo fisicamente esta viagem, e por isso este é o ponto mais próximo da escola. Portanto, tudo isto é uma sequência lógica dada a proximidade ao nosso agrupamento. Depois, mostro-vos também aqui em print screen o último ponto, que já é fora da cidade, que culmina, portanto, no Mosteiro de Quibanhas. Este mosteiro beneditino fica na periferia da cidade e, portanto, seria o último ponto a visitar. Reparem agora, vou-vos mostrar, que as imagens foram feitas inicialmente selecionadas da internet, mas com o tempo tivemos a necessidade de começar a selecionar imagens cuja autoria fosse já cedida. E então recorremos aqui à obra de Eduardo Pires de Oliveira, nomeadamente Braga by André Soares, e aos 18 olhares sobre André Soares, deste autor, que depois convidamos para ser curador do nosso mapa, para verificar se cientificamente ele tinha validade. E então temos aqui também um exemplo de um conjunto de imagens feitas pelos alunos de artes. Portanto, as imagens originais eram fotografias, e as imagens artisticamente trabalhadas são aguarelas e com o uso de outras técnicas de pintura. Neste caso temos aqui a Casa Rolão e a aguarela respectiva. Temos aqui uma talha do Mosteiro de Tivens e a aguarela respectiva. Okay? E para vos mostrar como é que se utiliza, então, o Tour Builder, vou-vos mostrar um tutorial que eu utilizei, que me serviu muito para eu criar o meu mapa, partilhei com os alunos, e ele é extremamente sintético e extremamente prático. Vou-vos mostrar então como é que se faz para vocês criarem o vosso próprio mapa. Devo dizer-vos, para criarem um mapa demoram cerca de uns 15 minutos. Depois, o desenvolvimento do mapa depende, claro, do número de pontos que georreferenciam, o número de alunos que envolvem, o tipo de conteúdo que querem inserir. Portanto, é extremamente simples, vão agora então ver. Basicamente, o Tour Builder encontra-se neste site, que já vos anteriormente referi. Para vocês fazerem a entrada neste site, vocês entram com a vossa conta do Google, fazem sign-in, naturalmente, como qualquer outra entrada, e então, no topo da página, acedem aos roteiros. Uma vantagem é que, nesta entrada, aparece já uma galeria de percursos já feitos, quer por professores, quer por, enfim, outras pessoas que não professores, e servem e também podem servir-vos de inspiração. Neste caso, esta ferramenta é sobretudo uma ferramenta de storytelling, portanto, mais interessante do que conhecermos os pontos é contarmos uma história que os inclua de uma forma mais dinâmica. Nesse aspecto, vocês criam em Create Tour. Nesse momento aparece-vos esta caixa de diálogo onde inserem o nome do vosso percurso e onde inserem também o autor. Neste caso, eu coloquei um autor coletivo porque, apesar da ideia ter sido minha, eu conheci este programa numa formação da Europeana e, apesar da ideia ser minha, eu apenas me considero coordenadora, não me considero autora deste trabalho, considero-me coordenadora de uma equipa fantástica que trabalhou este roteiro. Depois, no roteiro, aparece-vos uma caixa idêntica a esta, em que no lado esquerdo tem então os pontos a adicionar, tem aqui o ponto onde diz Add Location, depois temos então o nome do percurso, temos o autor e temos as descrições das partes. Para preencherem os dados, como é que fazem? Muito simples, olhem, a primeira coisa que aqui aparece, além do nome do percurso, vocês podem sempre editar e voltar atrás e modificar o conteúdo, aparece também aqui a possibilidade de adicionarem fotografia. Podem adicionar a partir de fotografias selecionadas já vossas, de fotografias que estão online. Não se esqueçam de incutir a importância aos vossos alunos a importância de haver cedência de direitos autorais. Se a imagem não tem está pública, mas não tem associado qualquer direito, é uma imagem livre. Se não é, não se deve utilizar. Devemos também impor algum tipo de rigor científico nos nossos alunos para que atribuam o que é seu a seu dono. Portanto, se a fotografia não é nossa, devemos identificar quem é o seu respectivo autor. Depois, a nível de descrição do texto, podem então aqui formatar formatar como um editor de texto normal. Podem pôr a negrito, a itálico, destacar, fazer aqui, enfim, toda a edição. Também podem escolher se a história é 2D ou 3D. No meu caso, optei por tridimensional para vermos o mundo, enfim, para vermos o mapa de forma mais interativa, pareceu-me mais interessante, mas também poderíamos optar por outro tipo.
Também podemos aqui personalizar a cor da linha, por defeito aparece em amarelo. Sugiro-vos que usem esta cor por um motivo específico, é que o amarelo contrasta muito bem com todo o mapa mundo, enquanto as outras cores, dependendo do fundo, não contrasta tanto. Portanto, se puderem usar esta, usem, se não, usem uma das vossas preferências. Depois temos também outras opções mais avançadas, nomeadamente podemos visualizar as fronteiras entre os países e ter outro tipo de informação que mais à frente vos vou mostrar. Aqui está, no roteiro também podem adicionar as localizações, reparem neste botão, Add Location, como já vos referi, então aqui tem o nome, aqui temos fotos ou vídeos, também podemos determinar a data de início ou de fim em que aquele percurso é iniciado. No meu caso, nós queríamos percorrer fazer todo o percurso dentro do mesmo, enfim, num período curto, temporal, dentro do mesmo dia, mas podemos também personalizar isto e fazer a viagem em diferentes épocas, conforme o interesse que o mapa possa ter. A nível de texto, como vos disse, então podem editá-lo neste separador, o marcador então está aqui e as opções avançadas estão mais abaixo. Depois, a nível de locais, uma grande vantagem deste mapa é que, mesmo depois de vocês determinarem os pontos, podem chegar à conclusão que afinal a ordem deve ser outra. E então, muito simples, basta que arrastem estes blocos na vertical e podem modificar totalmente a ordem do vosso mapa. Neste caso, também podemos, como vos disse, ter aqui outras opções mais avançadas, como border, roads. Podem então definir se tem fronteiras, se tem etiquetas, se tem estradas, se tem edifícios, a tipologia dos edifícios também, e a nível também se tem árvores, se não tem árvores, enfim, há uma série de coisas que podem personalizar. No nosso caso, nós optamos por então, optamos por imagens que fossem livres, imagens curadas então por um autor associado à obra de André Soares, e também escolhemos textos que cientificamente foram validados. Portanto, não bastava o aluno escrever livremente um texto e já está. Não, tivemos a preocupação de verificar se o texto realmente tinha rigor científico. Isso fez muita diferença no trabalho final. Depois, como qualquer outro documento do Google, este roteiro vai sendo automaticamente gravado, o que é uma grande vantagem, porque mesmo que o aluno se esqueça de gravar, a gravação é efetuada e podemos sempre aceder ao histórico, verificando as fases anteriores, se tivermos eliminado algum fragmento textual por lapso, podemos sempre voltar ao anterior, e quando estiver terminado, então descarregamos o mapa, podemos visualizá-lo, e podemos também partilhá-lo online. Claro que a partilha deve ser feita quando o mapa já está na sua fase final, não devemos partilhar enquanto ele está a ser editado. Para editar enquanto está a ser editado, partilhamos com quem está a ser o autor ou os autores do respectivo mapa. Depois, para vocês visualizarem este roteiro, devem carregar aqui neste botão onde diz Play Full Screen e também neste botão onde diz Share, Share de partilhar. Portanto, nós temos aqui todas as opções, como qualquer outro documento de qualquer outro programa, relativamente simples, na minha ótica, bastante intuitivo. Temos então aqui as definições de partilha, podem partilhá-lo numa listagem de e-mails, podem partilhar através das redes sociais, podem também partilhá-lo de forma privada, com um grupo restrito de pessoas que queiram, e podem então convidar pessoas para interagir dentro do vosso mapa. Depois, nas opções de partilha, elas são muito semelhantes aos documentos dos outros documentos do Google e podem partilhar então com toda a gente que tenha o link ou de forma privada. Portanto, inicialmente, numa fase de testes, podem partilhar desta maneira, até, enfim, limar todas as arestas, verificar se está tudo certinho, então depois podem partilhar ao mundo, porque assim o entendem. Okay? Depois, para visionar o roteiro na sua totalidade, que é a parte mais fascinante, então devem clicar onde conseguem ver aqui perfeitamente, temos aqui o mapa minimizado, com o percurso ligado com estas linhas em amarelo, e temos do lado direito o full screen, não é? Portanto, vemos a imagem total dos pontos conectados. E esta parte também parece-me mais fascinante porque realmente temos coordenadas reais, temos locais reais com descrições feitas pelos alunos, com ilustrações feitas pelos alunos, e isto faz com que o mapa seja, enfim, totalmente original. Depois, a nível de navegação, também destaco aqui este ponto que é muito interessante. A qualquer momento vocês podem, no roteiro, avançar, ou retroceder ou avançar, aqui clicando em Back ou clicando em Next, e estas setas permitem-vos sempre
andar dentro do roteiro de uma forma muito simples. Eu já vos disse que podem aqui modificar a ordem das vossas preferências a qualquer momento, ele é totalmente editável, desde o primeiro passo que vos mostrei até ao final, até que o publicam, ele é sempre editável. Mesmo que o publiquem e queiram voltar a editar, isso é possível. Portanto, é um mapa totalmente, além de ser muito intuitivo, também tem esta vantagem de termos sempre versões diferentes e irmos aperfeiçoando o trabalho. Para vos mostrar o mapa criado a título de exemplo, vou-vos mostrar este, criado então com os alunos, que envolveu então 11 turmas. Neste caso, posso aqui clicar nesta primeira etapa. Reparem que ele está basicamente dividido em 3 áreas. Há a primeira área, aqui do lado esquerdo, onde estão os pontos. Vou ver aqui. Primeiro ponto, conventos congregados. Vou aqui entrar no primeiro ponto, clicando aqui. Ok? Depois temos aqui o segundo ponto, a Biblioteca Pública de Braga, os Passos de Conselho, a Sé, a Capela Nossa Senhora da Torre, a Capela de São Bentinho, o Palácio do Raio. Vou aqui percorrendo os diferentes pontos. Reparem como é simples. A Nossa Senhora Branca, Casa Rolão, Capela de Guadalupe, Capela de São Miguel do Anjo. Vou percorrendo aqui todos os pontos. Estão a ver? Neste caso optei por numerá-los, porque é a sequência que fisicamente está mais próxima, mas podia não optar por pôr número, podia simplesmente pô-los nesta ordem sem numeração. Depois temos a Igreja de Santa Madalena, já na periferia, temos o Mosteiro de São Martinho de Tibães a terminar todo o percurso. Estão a ver? Portanto, basicamente, esta separação entre as partes, na primeira temos os pontos, na segunda temos então a descrição dos pontos. Neste caso, vamos aqui, por exemplo, à Nossa Senhora da Torre e podem aqui ver as imagens associadas. Estão a ver? Este detalhe. Parece talha de madeira, mas aplicada em pedra. Reparem aqui o trabalho genial. Vou aqui sair. Depois podemos então editar aqui o ponto. Podemos, claro, mexer no texto. Podemos então ir para o ponto seguinte, aqui estão a ver, next, ou ir para o ponto anterior, no back. Podemos também aqui maximizar ou minimizar o mapa, por forma a que entremos exatamente no sítio que queremos e não noutro sítio, ok? E portanto, no fim, temos então aqui o botão, tal como vos mostrei anteriormente, o botão de share, e então também temos a possibilidade de criar um novo percurso. Também vos recomendo que possam, se calhar, experimentar e fazer outros percursos. Portanto, basicamente, este programa, além de ser muito intuitivo, permite então que várias turmas entrem em simultâneo, vários alunos façam o aperfeiçoamento do documento. Claro que isto é feito por diferentes equipas e isso implica que haja coordenação entre os professores. Naturalmente que os alunos que fizeram a representação através da pintura tiveram o apoio total das professoras de artes. Os professores de espanhol estiveram associados à tradução do espanhol, os professores de francês à tradução do francês, os professores de inglês à tradução de inglês e também na língua gestual tivemos a intérprete e também a coordenadora da área. Portanto, basicamente, reparem como é simples fazermos um trabalho entre, enfim, tanta gente em simultâneo e de uma forma colaborativa numa ferramenta que vos permite, enfim, eu dou-vos este exemplo, mas existem, enfim, outras abordagens possíveis igualmente interessantes. Para dar continuidade a este mapa, vou-vos mostrar também uma outra etapa que foi feita, muito interessante, que foi a ideia que os alunos tiveram de criar enigmas para os locais, depois de eles pesquisarem aqueles locais associados à obra de André Soares. Eles sabiam imensa informação que antes não conheciam, e por isso foi interessante também verificar a ideia deles de criar um percurso que foi, entretanto, que culminou neste escape room. Como é que foi feito? Criava-se a ideia de um tesouro associado à obra de André Soares, que estaria escondido, e depois os alunos iam passando vários enigmas associados a detalhes daquelas 14 obras, e com esses detalhes iam juntando pistas e iam descobrindo ou não o tesouro. Alguns conseguiam, claro que outros não. Também foi interessante ver que eles próprios geravam novas pistas e tentavam, enfim, propor novas ideias. Também foi muito interessante ver que os alunos se envolviam de forma proativa. E agora queria mostrar-vos então como é que foi feito este vídeo sobre o escape room que dava início a esta procura do tesouro. Inicialmente eles visualizaram o vídeo que eu agora vos vou mostrar sobre André Soares e o Convento dos Congregados. Descobriram, por exemplo, uma coisa curiosa. Este é um dos pontos mais próximos da nossa escola, e numa das fachadas, na esquina deste convento, há 6 janelas com formatos totalmente diferentes.
E muitos alunos, só depois de estudarem esta obra, a propósito então aqui do ensino de espanhol, é que se aperceberam, na rua onde passavam, que eram 6 janelas diferentes. Então isto acaba por ser muito curioso, nós começarmos a, além de ver as coisas que estão à nossa volta, repararmos mais nos detalhes da nossa própria arquitetura, neste caso. Vou então mostrar-vos o vídeo sobre este enigmático convento e de seguida mostro-vos já então o enigma que os alunos resolveram. No século XVIII, a cidade de Braga consolidou a sua importância, galgando as muralhas medievais e criando uma nova sala de visitas a leste do castelo, o Campo de Santa Ana, a atual Avenida Central. Um dos maiores edifícios neste novo eixo de cidade foi o Convento dos Congregados, cuja construção começou no início do século. O convento pertencia à Congregação do Oratório, que tinha sido fundada em Roma no século XVI por São Filipe Neri. Os membros da congregação incluíam clérigos seculares e leigos, que prestavam serviço à comunidade local em várias áreas. Em Portugal foi uma das mais importantes instituições na difusão do iluminismo. Muitos dos aspectos arquitetónicos do convento são atribuídos ao mestre bracarense André Soares, incluindo a fachada da Basílica. Despojado de elementos decorativos, o desenho da fachada é arrojado quanto à utilização de linhas geométricas. As curvas no topo da porta da entrada, as linhas elaboradas por cima de cada janela, a última janela que parece uma fechadura, e as complexas formas na parte superior da fachada que fazem lembrar um pássaro com 2 olhos. No século XVIII, a torre do lado nascente só foi construída até à última cornija e a torre do lado poente só até à altura que foi necessária para segurar o grande arco do coro. Ambas foram terminadas apenas em 1964. Na torre do lado nascente há um sino que data de 1741, embora tenha sido instalado numa data posterior. O gavete, com 6 janelas diferentes na esquina do convento, também é atribuído a André Soares. No topo vemos uma magnífica cornija de 25 linhas. Aproximando e olhando para cima, vemos que as linhas convergem. Esculpidos em pedra granítica, os desenhos geométricos das 6 janelas evidenciam um claro espírito inventivo. No interior da Basílica há 2 obras em talha atribuídas ao mestre. Para os oratorianos, Nossa Senhora das Dores tinha uma importância especial e terão pedido a André Soares para lhe desenhar um retábulo. O retábulo é encimado por uma espécie de coroa, com uma arca por baixo. Aos pés da Senhora das Dores, há um sacrário que alberga um presépio, em miniatura. O retábulo integra muitos elementos do estilo rococó, incluindo flores, vegetação e conchas. Do lado oposto, a mesa do altar do retábulo do Sagrado Coração de Jesus também é atribuída a um mestre. Vou preparar a visualização para vos mostrar de seguida que depois este vídeo foi traduzido para língua gestual para incluir naturalmente os alunos de surdos. Os nossos alunos, a nossa escola é referência a nível do ensino bilíngue de surdos
E por isso, tudo o que foi feito deste mapa foi também traduzido. Reparem bem, aqui um exemplo, um exemplo. Abra os sentidos ao som do cavaquinho e aprecia o esplendor do barroco. Ande os horizontes numa cidade feliz e encantadora com uma qualidade de vida impagável. Vou também mostrar-vos de seguida, então, o vídeo enigmático criado pelo nosso colega Orlando sobre os mistérios destas 14 obras selecionadas no mapa e que deu origem então a esse script mais associado aos pontos selecionados pelos alunos com enigmas referentes a todo o material estudado. Reparem que a nível de tradução nem sempre foi fácil traduzir, por exemplo, as cornijas, este vocabulário mais detalhado, e é aqui também que reside a beleza deste tipo de trabalho. É os alunos conhecerem coisas que antes não conheciam, investigarem obras da sua cidade que antes não estavam tão evidentes, e por isso vem agora no vídeo enigmático criado para estimular esta aventura. E muito bem, onde estará o tesouro escondido? Claro que este escape room culminava numa das obras de André Soares, não vos vou dizer onde, porque quem sabe se vocês não vão realizar esta aventura. E queria então terminar a minha apresentação, agradecendo naturalmente a todos os professores e alunos envolvidos na criação e na operacionalização destes cenários de aprendizagem. Destaco especialmente os que se envolveram
Deixa eu só aqui parar o som. Ok. Estava a dizer-vos então o quanto agradeço a esta equipa fantástica, nomeadamente os professores que me acompanharam nesta viagem. Destaco então a professora Ana Paulos, a professora Ana Luísa, a professora Lucília Santos, o professor Orlando Martins, a professora Gorete Duarte, Cidália Freitas e Luísa Campos, a intérprete de língua gestual, Vera Barbosa, e os colaboradores convidados associados à criação e à curadoria das imagens e dos textos, o Francisco Silva e o Eduardo Pires de Oliveira. Bem-aja a todos os professores que nos acompanharam também neste webinar e continuamos a rumar à nossa melhor versão. Boas viagens a todos pelo mundo do conhecimento. Para terminar, uma palavra de apreço à equipa Tools for Edu, que me convidou para este webinar, e a todos desejo umas excelentes férias, revigorantes para o novo ano letivo que começará. Até sempre!